Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora esse vídeo é de 451. Dos médios especiais, capítulo 16, questão 186. Esse é o último vídeo de hoje. Não é porque é o último não, né? Mas nosso irmão Marci já me avisou que esse é o último, né? E até porque por motivos particulares, né? Então, mediante assim algum erro, alguma coisa assim, aí eu peço a você que me desculpe. Nunca a espiritualidade, nunca ao livro dos médios, mas a mim, né? Porque a espiritualidade não erra, o livro também, Kardec nunca errou. Então, olha só para você ver. Vou voltar novamente. A primeira condição é: não há a contestar, certificar-se a pessoa da fonte de onde elas promanam, as mensagens promanas. Isto é, das qualidades do Espírito que as transmite. Você viu só? É o que nós tratamos no vídeo anterior. A qualidade do Espírito que as transmite. As mensagens. Transmite. Ele transmite. Porque é preciso que o médium saiba. Agora, você sabe como o médium ele consegue discernir quando o espírito que trabalha através dele ou deixa alguma mensagem através dele, você sabe quando ele consegue discernir? Primeiramente, vamos usar aquele termo assim, médio sério, casa séria, médio pautado na doutrina dos espíritos, sério. Você entendeu? Porque não existe perfeito, perfeito é Deus. Mas aquele médio que procura, você entendeu? Ali, o caminho reto, conhecimento, muito conhecimento. Porque só com muito conhecimento ele consegue separar o joio do trigo. Eu não sei se você sabe, não estou fugindo do assunto aqui não, é o mesmo assunto. Eu não sei se você sabe, o joio é um parente gêmeo do trigo. Você sabia disso? Ele é tão idêntico ao trigo que, conversando com amigos meus no Mato Grosso, plantadores de trigo, muitos, na época, quando lá estive na fazenda de alguns amigos, eles me diziam assim, porque eu, né, já que eu estava ali, frente a frente com o trigo, eu pensei comigo assim, eu vou descobrir essa história se é verdadeira. Aí eu levei o conhecimento de um fazendeiro amigo meu, plantador lá na época, de trigo. Eu peguei e falei para ele assim, a história do joio do trigo é verdade? Ele falou, é. Você conhece, eu perguntei para ele, você sabe discernir o que é joio e do trigo? Ele falou, hoje eu sei, Luiz. Mas no princípio, eu não sabia discernir o que é. No entanto, deixa eu te mostrar aqui, vem cá. E me levou até uma plantação de trigo dele e ele me disse assim, aqui eu já vejo, aqui nessa plantação aqui, eu já vejo uns 10 pés de joio. Você consegue vê-los?
Eu olhei, falei, gente, mas não tem trigo, não tem joio aqui. Não tem. Eu falei para ela, olha, você vai desculpar, mas eu não consigo reconhecer. Ele falou, então, arranque 5 pés de joio. Eu falei, mas e se eu arrancar 5 pés de trigo? Ele falou, não, mas 5 pés não significa nada perante a plantação toda que eu tenho. E de fato não significava nada, porque ele plantava era toneladas de trigo. Para colher o trigo dele, 15, 20 dias, dia e noite, os maquinários trabalhando na colheita. 15, 20 dias. Falei, tudo bem, então eu vou arrancar. Eu sei que eu arranquei 5 pés de trigo. E depois que ele deixou eu arrancar. Depois que eu arranquei, levei até ele e falou assim, aconteceu comigo, Luiz, do mesmo jeito que aconteceu com você. Eu falei, mas não arranquei o joio, não? Ele falou, não, você arrancou o trigo. E ao lado onde você arrancou o trigo, você deixou o joio. Eu falei, mas não é possível, gente. Então me mostre. Gente, ele, quando me mostrou, eu não acreditei. Irmão gêmeo. Irmão gêmeo. A única diferença é que a semente do trigo dentro da casquinha, o joio é mais arredondada e o trigo é mais pontiaguda. Mas lá dentro, do lado de fora, é tudo igual. Do lado de fora, aquela baginha, eu acho que bage, você entendeu, né? Aquele cachinho, o cacho é igual. Tudo pontiagudo. Só quando você apanha uma sementinha do trigo e outra do joio, que você descasca, que você vê a diferença. A diferença está na sementinha interna e não na semente externa. Eu falei, Jesus amado, não pode. Então, isso acontece conosco, os médios. Nós temos que tomar um cuidado tão grande, mas tão grande. Por isso que nós temos que ter conhecimento da doutrina dos espíritos, para discernirmos o joio do trigo. O que está manifestando aqui realmente é Bezerra de Menezes? É. Vamos tirar a prova dos 9. Bom, de acordo com o conhecimento que eu tenho, a cultura que apresenta o espírito, né, o conhecimento condiz. Mas é complicado, gente. Ó, isto é, das qualidades do espírito que as transmite. Porém, não é menos, olha só para você ver, mas já tratamos isso aqui. Porém, não é menos necessário ter em vista as qualidades do instrumento oferecido ao espírito. Eu não tratei alguns minutos atrás, ou se não foi nesse vídeo ou no vídeo anterior, porque eu não tô, a cabeça agora não está batendo. Mas estou fazendo o possível para manter, né, a postura de responsabilidade. Eu não tratei desse assunto que reconhece-se a árvore pelo fruto. Então, se você, por exemplo, você vai a uma casa espírita, aí você reconhece no médium que recebe o mentor da casa. Aquela pessoa que você viu no bar tomando cachaça, num forró, né? Ali no gingado.
Fumando. Tá. Se você permite tratamento ou orientação através daquele médium ali, é porque você está querendo colocar uma corda no pescoço e se matar. Você vai me desculpar falar isso. Mas tudo bem, você pensa assim, bom, pode ser que aquele dia ele falhou e todo mundo tá, né, tá sujeito a uma falha, mas eu vou observar esse médium da agora em diante para me ver o comportamento moral dele. Mas no próximo sábado você depara com aquele médium de novo, cambaleando na cachaça, no cigarro e abraçado com as morenas naquele bar, bebendo. Ô, gente, pelo amor de Deus. Você entende que não é desfazendo? Isso é um estudo. Nós não podemos permitir ser mistificado, tendo à nossa disposição uma literatura tão rica, ciência, mãe das mães, que é a doutrina dos espíritos. Nós não podemos permitir que uma pessoa dessa dirija a nossa vida. Coordene a nossa vida. Nos oriente. Nós não podemos acreditar que o espírito que se manifesta ali é um Bezerra de Menezes, é um Eurípides Barçanufo. Não podemos. Quem se entrega de corpo e alma a acreditar, ele está querendo colocar uma corda no pescoço e se matar. Porque todo mundo cometeu erro e comete erros. Mas nós temos que observar a transformação moral da pessoa. Na doutrina dos espíritos, ex-presidiários pode trabalhar na doutrina dos espíritos, ex-homossexual pode trabalhar na doutrina espírita, ex-drogados, ex-viciados em todos os tipos de vício, todos que possuem uma ficha suja, no bom sentido, com todo respeito, podem trabalhar na doutrina espírita. Mas desde que, ao adentrar a essa doutrina espírita, ao começar a amealhar o conhecimento dessa doutrina espírita, optem, né, também por uma transformação moral daquele dia em diante. Resigna, procura se conter. Você entendeu? Agora, se todo sábado ou 2 vezes por mês deparamos com esses médios, vamos usar o termo, porque usa-se esses termos para simplificar, médios principais da casa espírita na farra, não é possível. Então é o que está dizendo aqui, ó. Porém, não é menos necessário ter em vista as qualidades do instrumento oferecido aos espíritos. Da mesma forma como devemos averiguar a autenticidade de onde promana aquelas mensagens daqueles espíritos, averiguar a qualidade moral, intelectual daquele espírito, se é um espírito idôneo, se não é um charlatão, se não é um mistificador.
Nós temos que também averiguar também o caráter, a moral daquele médium. Agora, eu já disse isso algumas vezes, torno a repetir. É muito simples você descobrir se uma casa espírita é séria. É muito simples. A forma como você é recebido naquela casa. A forma como você é recebido já te diz: aqui não é perfeito, porque a perfeição não existe, mas estão se esforçando para poder hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. A forma como você é recepcionado. Gente, é tão gostoso ser bom recepcionado. Você entendeu? Eu não mereço, não, mas eu sou tão bem recepcionado na casa de alguns amigos meus que eu não posso dizer nomes por uma questão de ética. Mas eles sabem que eu estou falando deles. Eu não mereço. Eu não mereço ser recepcionado como eles me recepcionam. Mas é tão gostoso. Mas por que que eles me recepcionam? Não é porque eu não presto, não. É porque eles é que prestam. É o contrário. Mas de tanto ser recebido como me recebem, eu estou tomando vergonha na cara e estou procurando me melhorar. Porque é uma vergonha ser recepcionado na casa de tantos amigos como sou recepcionado, como sou recebido, e eu não me melhorar. Eles são exemplo vivos, seres nobres que eu tenho que seguir o exemplo deles. Ora, se eu não me melhorar, tendo essas oportunidades, é porque eu não tenho vergonha na cara mesmo. Eu uso esses termos assim, debochado mesmo, com todo respeito. Então a casa espírita é assim. Você chegou, você foi bem recepcionado. Eu gosto de receber as pessoas tão bem, mas não é fingimento. Eu abraço as criancinhas, eu beijo as criancinhas, as moças. Você entendeu? Porque eu as tenho todas como minhas filhas. Então, se eu as tenho como minhas filhas, independente, nós temos que respeitar todo mundo. Então, as pessoas adultas, quando chega à casa em que nós trabalhamos, um grupo, né, trabalha, eu procuro receber as pessoas assim carinhosamente, porque é tão gostoso. Agora é tão ruim, gente. A gente chega numa casa, a gente fica ali sentado, ninguém olha pra gente, parecendo que as pessoas lá na frente têm o rei na barriga, como eles esse ditado, né? Como se os médios fossem estrela. Médio não é estrela, não. Médio é ferramenta. Que tem que agradecer aqueles que chegam, que estão dando oportunidade a eles de trabalhar para ressarcir os teus débitos. Então, olha só para você ver.
Cumpre, portanto, se estude a natureza do médio. Olha só para você ver. Ei, Kardec, não era brincadeira não, gente. Cumpre, portanto, se estude a natureza do médio, como se estuda a do espírito. Nós não temos que estudar só a natureza do espírito e deixar o médio do lado. Não. Olha, eu posso dizer a você, com todo o respeito, que é preferível estudar a natureza do médium do que a do espírito. Porque o médio disciplinado, o médio que tem conhecimento da doutrina dos espíritos, dos desígnios das leis divinas, todo espírito que se manifesta através dele, devido à disciplina que ele possui, ele disciplina a comunicação daquele espírito através dele. Porque a responsabilidade de disciplinar o espírito é do médium e não do intermediador. Parece que é difícil, não é? Mas isso é muito fácil, né? Cumpre, portanto, se estude a natureza do médium como se estuda a do espírito. Então, muitas pessoas às vezes ficam estudando a natureza do espírito e esquecem de estudar a natureza do médium. E nós já acabamos de dizer a respeito, pouquinha coisa a respeito da natureza do médium, né? Porquanto são esses os dois elementos essenciais para a obtenção de um resultado satisfatório. Olha só. Porquanto são esses os dois elementos essenciais para a obtenção de um resultado satisfatório. Você estudar a natureza do espírito comunicante, a natureza da mensagem deixada pelo espírito comunicante e estudar a natureza do médium. E quando se fala em estudar a natureza do médium, inclui moral, cultura, intelecto, inclui tudo. Procedimento, atitudes. Tudo tem que... Luiz, mas isso aí não é julgar a pessoa. Não. Ora, prestemos bem atenção, gente. Uma empresa não possui lá o RH, aquele departamento de entrevista, que você vai a uma entrevista e eles ali, durante 1 hora, eles te colocam numa sabatina de perguntas, então, onde eles procuram se inteirar da sua vida toda, né? Da tua área profissional, pessoal, e depois eles ainda buscam saber no mercado de trabalho a respeito de você, uma carta, né? Ué, tá certo eles, ué. Eles estão certos. A mesma coisa dentro de uma casa espírita séria. Agora, dentro de uma casa espírita séria, gente, é assim. Agora, a casa espírita que não é séria, médium nenhum, espírito nenhum,
são averiguados, são analisados. Isso é, vou usar esse termo, isso é um crime que ocorre às vistas de todos aqueles ali. Entendeu? Porquanto, vou repetir, são esses os dois elementos essenciais para a obtenção de um resultado satisfatório. Você conseguiu, assim, um resultado satisfatório mediante essas duas averiguações? Sim, então já é um grande passo, mas não significa que resume-se tudo. Isso aí é apenas um passo. Depois prossegue os andamentos dentro do conhecimento, da doutrina e por aí em diante vai, né? Que Deus nos ilumine. Até o próximo vídeo, no outro dia.